Olá, meus amigos, grande satisfação em podermos estar aqui nesse último encontro, a aula número 21 de um ciclo de 21 aulas. O nosso tema nesta apresentação é a conclusão do nosso curso, o estudo sobre profecias bíblicas. A análise conclusiva de todo o painel exposto nas 20 aulas anteriores e algumas considerações finais que pretendo fazer. Eu sou o professor Geoffrey Cabral e o meu site é o www.professorjean.com. E sem delongas, vamos diretamente ao nosso tema. Só um instante, aqui. Muito bem. O propósito geral de nossa apresentação foi baseado em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19 ao 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em nossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Diante desta percepção, nós tivemos alguns objetivos com esta nossa exposição. Todas as profecias que se referem ao fim de nosso mundo, como conhecemos, possuem apenas um propósito que está muito bem descrito em Tito, capítulo 2, verso 11 a 13. Porque a graça de Deus, que nos trouxe salvação, manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente, aguardando a abençoada ou bendita esperança do aparecimento glorioso do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, observe que dois grandes objetivos se impõem no estudo conclusivo das profecias: que nós possamos estar cheios da graça de Deus, que se manifesta como uma salvação a todos os homens e que tem um alvo principal: estarmos salvos quando acontecer a segunda vinda de Cristo, que é efetivamente a bendita esperança de todo o cristianismo. A bendita esperança do cristianismo não é política, não é edificar um reino aqui na terra. É a presença de Jesus Cristo, estar com Ele e Ele realizar a obra que Deus tem determinado e que só Ele pode realizar. Isso bem entendido? Então, cito aqui agora os dois textos que acabei de ler. 2 Pedro, capítulo 1, verso 19 a 21, repetindo, para não termos dúvida, que trata sobre a firme palavra dos profetas, que nós devemos estar bem atentos, porque ela vai iluminar a nossa mente, iluminar a nossa compreensão e o nosso entendimento. Ok? Muito bem. E em segundo lugar, a passagem que acabamos de ler sobre a bendita esperança da volta de Cristo. E isso nos permite ter, portanto, dois painéis: o painel do propósito e de dois objetivos. O curso atendeu a essas duas grandes plataformas de sustentação. Na parte de Pedro, ter o entendimento e iluminar a própria mente com a clareza profética que estabelece o sentido geral na vida. Ao mesmo tempo que confirma que as profecias da Bíblia não são obra inventiva humana, mas a revelação do Espírito de Deus. E do outro lado, repetimos, a salvação para todos os homens como alvo principal e estarmos em pé, vivos, quando Jesus Cristo retornar a este mundo e pudermos estar com Ele. O desenvolvimento temático acompanhou, ao longo de todo o processo, 20 temas. Hoje é o 21º, como já mencionamos. E esses temas, iniciados no dia 31 de dezembro de 2021, logo que começou, teve um painel como este que está aqui na tela agora, e demandou, evidentemente, um compromisso
e ainda continua demandando um compromisso, se você, obviamente, está assistindo depois todas as gravações. E é preciso ter muita paciência para contestar o que eu estou apresentando. Não é justo, por exemplo, que alguém conteste a minha exposição sem que antes tenha toda a exposição num painel inteiro devidamente visto. E isso precisa ser assim posicionado, porque algumas pessoas ligadas, obviamente, a diversas tradições teológicas e tradições religiosas, aí, proféticas, de estudos de escatologia, possuem opiniões fundamentadas em seus anos de leituras, de pesquisa, muitas delas em tradicionalismo religioso denominacional, e ao ouvir um pedaço, um trecho, já tem uma opinião formada. Respeitosamente, eu tenho que dizer que isto é uma infantilidade, uma fraqueza psicológica grave. Você, preferencialmente, não assista nada do que assistir mutiladamente e achar que tem uma opinião. Você não tem nada, enquanto você não tiver uma visão completa de tudo que está acontecendo, para poder analisar com bastante ponderação o volume enorme de conteúdo que eu produzi. E ele tem toda uma concatenação de ideias que se harmoniza. E isso precisa ser entendido dentro dessa perspectiva. Ao longo da nossa apresentação, para alcançarmos o entendimento dos dois grandes objetivos, que é a percepção da salvação da graça em Cristo, e ao mesmo tempo o entendimento das profecias sobre a segunda vinda de Jesus, nós abrimos um painel, que é esse que está aqui, e logo no início dele, nós tratamos, partindo de Apocalipse 17, como fundamento inicial, eu escolhi este capítulo, e dentro dele 4 grandes linhas foram traçadas. A primeira, que envolve Daniel, capítulo 2, de Daniel 2 avançamos para Daniel 7, depois Daniel 8, 9, 10, 11, 12. E Daniel 12 apontou em direção a Mateus 24. Só que nós demos uma pausa, não fomos direto para Mateus 24, e demos atenção a Apocalipse 13. Partindo de Apocalipse 17, fomos para Daniel 2. Partindo de Apocalipse 17, fomos para Apocalipse 13. Partindo de Apocalipse 17, fomos para Mateus 24. E por último, mantendo ainda a mesma linha de entendimento de Apocalipse 17, nós abrimos textos transversais que fecharam todo o painel. Como aqui, vamos fazer também novamente, só que de outra forma, porque aqui eu vou englobar tudo. E nos outros estudos não, foram compartimentados. E dentro dessa linha de raciocínio, em Apocalipse 13, como está aí na tela e você está observando, nós partimos para uma investigação sobre tudo que temos à disposição sobre a besta. E aí navegamos dentro de Apocalipse 14, Apocalipse 18, 19, 20, Zacarias 14. E foram textos importantíssimos que nos ajudaram a entender bem como é que a dinâmica toda acontece. Com alguns detalhes que daqui a pouquinho ainda vou mencionar, que também foram vistos. Fechado esse segundo grande linha de compreensão, nos lançamos em Mateus 24, conectado em Marcos 13 e Lucas 21. Tivemos 2 aulas amplas sobre isso. E aí fomos entender o lugar de Israel nisso tudo, da nação de Israel, partindo de Deuteronômio 28, Levítico 26, quando trata sobre a punição de Israel. Discutimos de maneira muito firme e continuo mantendo essa posição de que o verdadeiro Israel histórico é uma nação de negros. Romanos, capítulo 11, vai então finalizar com clareza quem é Israel e quem é a igreja. E como é que a igreja se encaixa em Israel e nunca o contrário. E por último, os ditos textos transversais. Essa exposição, que foi apresentada logo na primeira aula, na primeira exposição, é a mesma que vai reaparecer agora aqui, como você percebe na tela, só que com alguns pequenos detalhes que eu fiz questão de ajustar. Veja, eu repito praticamente tudo que eu mencionei há poucos instantes, com um detalhe. Quando você olha à nossa esquerda, na tela,
Está escrito Apocalipse 17, inicial. E escrevi assim: o ponto de partida de tudo foi Apocalipse 17, o verso 16 e 17, onde se declara que a besta, com seus 10 chifres, 7 cabeças e 10 chifres, é bem importante mencionar isso aqui para não deixar como ato falhos, né? Não, perdão, está certo, não é ato falho não, está certo. A besta tem 7 cabeças, mas o texto diz objetivamente que os 10 chifres e a besta, não fala das cabeças, diz que a besta e os 10 chifres vão destruir a prostituta mística por determinação de Deus. Isso está escrito assim. E no nosso conjunto de estudos, a prostituta mística de Apocalipse 17 é a Igreja Católica, agregada a ela todas as igrejas protestantes que mantêm coligação, conexão, não só doutrinária, como uma conexão de parceria com ela. Os elementos de maior detalhamento tem que ver no curso todo. Não vou tratar disso agora. E aí, esse ponto de partida foi escolhido por quê? Por que eu fiz questão de sair desse item fundamental? Vamos aqui. Eu poderia ter iniciado minha exposição de qualquer outro lugar no universo das profecias. Porque como as profecias são um circuito fechado, em qualquer lugar que eu tivesse ido, teria dado certo. Mas eu desenvolvi uma didática. O que é isto? Uma maneira de ensinar. Eu quero que as pessoas entendam algo. Como professor e sou pedagogo, entre outras formações, eu tinha que bolar uma maneira de explicar o que eu quero dizer para que a pessoa pudesse, obviamente, entender, mas que fosse a forma mais fácil possível, de tal maneira que você, pegando papel e caneta, consiga construir painéis. Muito bem. Então eu podia ter iniciado em qualquer lugar, mas eu escolhi esta aqui porque ela literalmente derruba praticamente todas as interpretações conhecidas. É sério? Olha, você pega Apocalipse 17 e você vai ler agora comigo, está aqui na tela, bem no meio da tela, a passagem. E os 10 chifres que tu viste sobre a besta, estes odiarão a prostituta e a deixarão desolada e nua. Comerão sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram a sua vontade e concordem em dar seu reino à besta, até que as palavras de Deus sejam cumpridas. Eu não vou citar aqui denominações, igrejas, porque eu não vou gastar meu tempo com isso. Mas você que está me ouvindo vai entender o que eu quero dizer. Você está desafiado a explicar como é que esse verso se encaixa no conjunto de interpretações que você está habituado. Porque o que está sendo dito é que essa besta de 7 cabeças e 10 chifres, é só aí você para entender os detalhes do que eu estou falando, eu imagino que você assistiu o curso todo, tá? Se você não assistiu, meu querido, para aqui agora, vai para a aula número 1 e assiste tudo, porque aqui eu já estou na fase final. Então, eu imagino que você está se perguntando como é que a besta de 7 cabeças e 10 chifres, a besta com 10 chifres, ataca a mulher que ela carregava. E aí nós vimos as diversas confusões que existem. O pessoal acha que essa besta é a Igreja Católica. A besta não é a Igreja Católica. A prostituta é a Igreja Católica. Já na sua segunda forma, chamada Roma Papal, porque no início ela é Roma temporal, Roma imperial, que continua imperial no papado, mas com uma mudança de foco. Ela deixa de ser um reino apenas secular e se torna um reino religioso. Os detalhes sobre isso não vou tratar aqui porque foram discutidos nos outros capítulos que antecederam. Então temos uma passagem que confirma que a igreja, que haverá o fim da Igreja Católica Romana e do cristianismo por ordem de Deus. E essa é a grande questão aqui. A determinação do fim do sistema que nós todos conhecemos, religioso, que está aí, pelo que está escrito em Apocalipse 17, verso 16 e 17, haverá um fim. As pessoas acham que muita gente, muitas igrejas, acham que é o contrário. Há uma corrente que acha que a Igreja Católica, o papado, vai ser o senhor do mundo,
que ele é o anticristo, que ele é que vai dominar. Isso é conversa fiada. Está errado. Por que está errado? Por que eu chamo de conversa fiada? Porque o texto é claro. Como é que eu vou bater de frente com o próprio Deus? Dizer que Deus está errado quando a passagem acaba de esclarecer que quem vai destruir a prostituta, por ordem de Deus, por determinação impositiva do Criador, é a besta de 7 cabeças e 10 chifres. Entenderam agora? Este ponto, ele é crucial numa mudança total e radical em todos os entendimentos. E aí, obviamente, eu pude trabalhar isso durante 20 aulas, dando as ênfases, obviamente, aqui, dentro das grandes 4 linhas de construção didática do que nós expusemos. E aí, essas correntes de interpretação, que são completamente fora da linha do tempo bíblico, isso, por serem assim, né, tem criado diversas esperanças que são, na verdade, ilusões. São, na verdade, ilusões. E alguns tipos de interpretação vão se impor ao longo do processo, como acabei de mencionar, algumas correntes vão defender questões que não se sustentam diante de Apocalipse 17, versos 16 e 17. Não se sustentam. Uma delas é de que a besta é a Igreja Católica Romana. Isso é um erro. E eu demonstrei que isso não se sustenta à luz de Apocalipse 17, 12, 13 e algumas outras passagens. Uma segunda linha diz que a besta é um potentado do califado islâmico. É outro erro, porque o islamismo é como a Igreja Católica. Ele não existe desde a fundação do mundo. E nós verificamos em Apocalipse capítulo 17, o versículo 8, e Apocalipse 13, verso 8, que a besta de 7 cabeças e 10 chifres, ela existe desde a fundação do mundo. Está escrito. Apocalipse 13, verso 8 e 17, verso 8. Ela existe, é conhecida desde a fundação do mundo. O califado islâmico não tem como se encaixar, e nem a Igreja Católica. A besta é um supercomputador. Isso é uma pataquada, uma besteira, porque o texto de Apocalipse 13, verso 18, diz clarissimamente que é o número de um homem. E a tecnologia cibernética até pode estar envolvida, né? Essa coisa dos robôs e tal, tudo isso pode estar envolvido. É envolvido como técnicas, como tecnologias de aplicação, mas não que é a besta. Isso é bobagem, tá? Uma tolice total que não se sustenta pela Bíblia Sagrada. Em quarto lugar, a besta é a maçonaria, é outro erro. Pífio, ridículo, porque no máximo essa organização poderá estar envolvida nos fluxos de poder, mas ela não é um homem, como diz o texto de Apocalipse 13, verso 18. E além disso, há outros detalhes que também são mencionados e que a maçonaria não tem como se encaixar. Aliás, a maçonaria é uma das organizações ocultistas presentes na Terra que faz parte de um colegiado de organizações esotéricas, ditas iniciáticas, não é? Cheias aí de simbologias, cheia de simbologias, de características místicas. Tá? A Bíblia Sagrada não fala nada disso. Isso é dedução. Isso é dedução tomada por pessoas que, tendo uma visão extremamente limitada e não civilizacional de toda a Terra, imaginam que aquilo que as assusta é fato. Eu me baseei, durante as 20 aulas, em estrutura de texto objetivo. Quem acompanhou sabe, tudo meu foi em cima da Bíblia, 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 Bíblia. E isso foi o tempo todo. Quando se fala também na questão da maçonaria, algumas pessoas imaginam que seja essa maçonaria aí do bairro, aí da cidade que você tem, e que os homens têm uma vida social, são amigos e tal. Não é. A organização que dá sustentabilidade à besta de Apocalipse 17, e que vai aparecer em outros capítulos, ela é uma organização Nephilim. E aí nós dedicamos dois grandes momentos, 2 grandes aulas enormes, deve dar umas 6 horas de conteúdo, demonstrando que a realidade da existência dos Nephilims é literal. É
uma mistura de anjos decaídos com mulheres humanas. E aí tivemos 6 horas de exposição desse tema, com detalhes, com um mundo de coisas. Se você não assistiu às aulas, não tem como entender nada, não reunirá capacidade de criticar e nem de dizer nada. Então, fica quieto e vai assistir. Ou então não assiste, desliga isso aqui e pronto, tá encerrado. Mas se quer realmente debater o assunto com seriedade, tem que assistir tudo primeiro. Porque é justo. Porventura, diz aí a Escritura, pela nossa lei, um homem pode ser julgado sem primeiro verificar o que ele faz. Então, primeiro tem que ter a visão do todo, sabe? Independente se você gosta do que eu estou apresentando ou não, você tem que ser honesto, pelo menos comigo e com você, já que é uma relação de um curso, né? De ver tudo primeiro. Faça suas anotações e, em cima do todo, você apresenta suas considerações do que você não gosta, o que você não concorda. Agora venha fundamentado. Não venha com bobagem, porque aí, obviamente, eu teria que ser bem duro em relação à resposta. E como eu me preparei muito para isso, como faço em quase tudo que eu tenho para desenvolver nessa vida, eu procuro me dedicar ao máximo para fazer um trabalho bem sério. Porque eu não estou interessado em defender uma posição da igreja A, B ou C. Eu não estou aqui para defender posição da igreja XY. E nem estou querendo fundar igreja nenhuma. Eu deixei muito claro ao longo da exposição do curso que, para mim, a única igreja verdadeira, a única, e não tem nenhuma outra, é de Hebreus, capítulo 12, que está entre os versos 21 e 24. Você querendo saber, assista aí o curso todo ou busca esta passagem. Bom, vamos adiante. Aí, como é que a estrutura começou a ser desenvolvida nesse estudo, nesse curso todo? Diante do fato de que a besta vai destruir, por ordem de Deus, o cristianismo institucional, isso está claro em Apocalipse 17, versos 16 e 17, o que acontece? Notem, o meu foco, dando sequência ao raciocínio, meu foco saiu completamente das interpretações tradicionais com viés muito norte-americano, que é o que acontece. Se você pegar o mundo protestante praticamente inteiro, que temos atuante no Brasil, ele é muito ligado às tendências de interpretação norte-americanas, especialmente as que vieram a se estabelecer na era vitoriana, que é do período da Rainha Vitória, que morre em 1901. Ou seja, o século XIX foi muito marcado pela dominação da Rainha Vitória e em cima da posição dela, que quando dizemos obviamente da posição dela, da corte que ela tinha e de todos os aspectos da Revolução Industrial e da cultura que se promoveu ao redor do poderio militar inglês. A Inglaterra do século XIX dominou a China toda, a Índia toda, a Austrália toda, expressivamente as rotas comerciais dos Estados Unidos, tanto que os Estados Unidos teve muitas dificuldades de autoafirmação sem a presença inglesa. Eles dominaram a América do Sul, foram o maior império do mundo, não há o que discutir, onde o sol nunca se põe. E esse império, ele afetou culturalmente todo mundo, culturalmente tudo, ao ponto do inglês ser até hoje o idioma mais poderoso. Isso remonta ao século XIX. Durante o século XX, essa coisa toda vai evoluir, os americanos vão obter a proeminência, especialmente quando você tem o pós-Segunda Guerra Mundial. A Inglaterra foi muito afetada, né? Apanhou muito. E levou alguns anos para se reerguer e perdeu a Índia, perdeu a China, perdeu praticamente o controle sobre a Austrália, perdeu controles. O Canadá, a Austrália, houve uma remodelação. E aí o que acontece? A tradição teológica está muito ligada à força do Império inglês, do Império americano. E aí as interpretações com viés muito americano, os batistas, Assembleia de Deus, presbiterianos, luteranos, calvinistas e alguns mais,
digamos assim, afoitos na questão profética, como os adventistas, testemunhos de Jeová, Mormons e etc. Esse pessoal todo tem o que a gente chama de interpretações tradicionais, porque passaram de 100 anos em que acreditam nisso. E o que eles acreditam não funciona, porque Apocalipse 17, verso 16 e 17, derruba tudo, joga tudo no chão. Diz que a Igreja Católica vai ser derrubada por uma besta. E essa besta tem 7 cabeças e 10 chifres, e ela é ocultista totalmente, diabólica e satânica. Eu demonstrei ao longo do meu curso que ela está diretamente conectada ao reino Nephilim, que são filhos de demônios e descendentes deles que existem até hoje. Passei, portanto, a buscar o que estava escrito o tempo todo ali, nas passagens que eu apresento ao longo do curso, e que ninguém presta atenção por séculos. Por que ninguém presta atenção? Porque ninguém quer prestar atenção. Porque aquilo que me parece absurdo, então é absurdo. Por exemplo, que anjos possam ter filhos com as mulheres humanas. Isso é um absurdo. Bom, eu discuti o assunto em duas aulas que dá quase 6 horas. Aliás, dá mais de 6 horas. Mas ninguém acha absurdo falar de anjo? Anjo é um negócio absurdo. Você já viu um anjo por aí voando aí? Não. Pois é, e por que a gente crê nisso? Porque a Bíblia diz que tem anjo. Mas a Bíblia também diz que os anjos fizeram filhos com mulheres humanas. E você acha que não, você tem que estudar as 2 aulas e repetir de novo isso. Bom, tudo isso é o mundo do absurdo. É o mundo do absurdo para quem é materialista, ligado a essa geração agora, do século XXI, que se acha grande coisa científica, não é porcaria nenhuma. É uma sociedade de alienados e que qualquer um pode chegar e colocar um pano na sua cara e dizer que você vai tomar um determinado produto, mesmo que você não queira, e você, se não submeter, perde emprego, perde tudo. Logo ficou claro que havia e há pontos soltos para mim. E quando eu comecei a ver esses pontos soltos, e eu comecei a ver a fragilidade, e isso levou 30 anos da minha vida, isso é todo um processo. Isso eu não descobri numa segunda-feira e fiz um curso. Eu tinha que investigar que pontos soltos são estes, e eles estão muito bem delineados na estrutura da construção de verdade. Eu tinha que buscar entender para mim. Então, uma nova leitura, uma outra leitura que constrói-se por si mesma, de modo narrativo, quer dizer, eu faço narrativas, explica a grande confusão que eu tenho percebido destas interpretações que considero extremamente fracas. Extremamente fracas. Bom, todos que me conhecem sabem que eu nasci católico romano, já contei essa história, e fui batizado, pequenininho, tal, como a tradição católica ensina. Mas entre os 13 e 15 anos de idade, eu me tornei adventista do 7º dia. E eu fiquei nesta organização até o período entre os 27 e os 29 anos, quando abandonei completamente a organização adventista, deixei de ser totalmente, e esse argumento que eu tinha como ponto de partida, que eu mencionei, né, de Apocalipse 17, do verso 16 ao 17, foi fundamental para que eu também deixasse de ser adventista. Os motivos que me levaram a deixar de ser adventista do 7º dia não serão objeto de minhas considerações aqui, mas foram 4 motivos, e um dos motivos teológicos continua sendo, e é Apocalipse 17, do verso 16 ao 17. Não há, sob nenhuma hipótese, possibilidade de encaixe entre o que eu leio em Apocalipse 17, verso 16 ao 17, e que já li aqui, com a interpretação adventista do 7º dia. Não há. Bom, os adventistas do 7º dia seguem a vida deles lá, eu sigo a minha aqui. Assim que outros, Batista vive a vida dele para lá, o presbiteriano para lá, o assembleiano para lá, cada um na sua. Um ponto, porém, nós não podemos discutir. Um ponto nós não podemos divergir, que é o que apresentei no início dessa apresentação, de que o objetivo do estudo de profecias, o objetivo do estudo da Bíblia é a salvação em Cristo Jesus pela graça, ok? E a segunda vinda de Cristo para consolidar esta graça no plano terreno, carnal,
com a vida eterna materializada neste mundo, de maneira que nunca mais o pecado exista. Ninguém vai discordar disto. A segunda vinda de Jesus Cristo é a bendita esperança de que esta graça que nos remiu, que nos tira do pecado, sabe assim, sela, acaba com toda a história do pecado. E nisso todos nós somos irmãos. Com relação aos detalhes de como cada aspecto vai acontecer, haverá divergências. Mas o fato de haver divergências, para mim, ao menos, não me torna nem mais santo do que nenhum de vocês e nem um desgraçado pior do que vocês. Nós somos todos desgraçados juntos. Todos somos desgraçados, miseráveis, podres, juntos. Mas o sangue de Jesus Cristo, o Filho do Deus eterno, o Pai Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Filho do Pai, Jesus Cristo, o seu sangue, é Ele que nos qualifica para a salvação e para a sua segunda vinda. Se concordamos com este ponto, estamos dentro da Igreja Universal dos primogênitos arrolados nos céus, como diz Hebreus 12, do verso 22 ao 24, 25. Bom, e eu tinha que mencionar que todo mundo me conhecia. Obviamente, está tudo aqui na tela. As minhas exposições aqui agora com vocês. Como um jovem que no primeiro grande momento da vida foi adventista. Depois eu larguei de ser. E passei a ser um estudioso, cuidadoso, e onde coloquei todo mundo em cima da mesa. Botei a interpretação da Assembleia, dos batistas, presbiterianos, luteranos, calvinistas, então, católico, está todo mundo na mesa. E decidi que eu não ia ser um tapado de achar que todo mundo é podre e todo mundo é bom. Não. Todas essas escolas possuem coisas muito boas. E possuem muita besteira. Agora, é a minha leitura e, por isso, o meu curso. E aí, dois braços centrais se impuseram na leitura e no entendimento. Primeiro, o que a igreja cristã... Veja, primeiro, é que a igreja cristã tende ao erro infantil de imaginar que Israel está eliminada como povo escolhido de Deus. É muito curioso como igrejas, tanto a igreja católica quanto as igrejas protestantes, evangélicas, etc., é um erro infantiloide de se posicionar como grande coisa e Israel como se fosse uma bela porcaria. A despeito de Romanos 11 e Isaías 49 deixarem bem claro, junto com outras passagens, não deixam dúvida nenhuma, sobre a posição de Israel e a posição da igreja, os séculos de protestantismo destruíram essa leitura. Um enorme esquema foi criado para atacar a Igreja Católica Romana e reformá-la. Mas a prostituta de Apocalipse 17, se você ler, estudar os capítulos como eu apresentei, ela está condenada. Não tem reforma. Entenderam isso que eu estou dizendo? Notem, em Apocalipse capítulo 17 e Apocalipse capítulo 18, que são dois capítulos que caminham juntos e tratam sobre este assunto, deixa muito claro que o cristianismo institucionalizado, que nasce com a Igreja Católica e tem o seu ápice numa denominaçãozinha qualquer inventada ontem, em algum lugar aí qualquer, de algum pastorzinho que inventou a sua nova igreja, a igreja do sangue do não sei o que lá. Existe mais de 5.000 nomes, uns mais malucos do que o outro, é toda sorte de doideira. Fora dessa loucura aí, existe a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Que essa tentativa de reforma desse negócio já é uma furada por si. Por quê? Porque a profecia não fala de reforma disto. Não há nenhuma reforma para o cristianismo. O cristianismo institucional, ele é estabelecido por Roma e é só ladeira abaixo. Ele termina com a besta e 10 chifres derrubando de cima de si. Inclusive, em Apocalipse 18, verso 4, vai dizer, caiu Babilônia. Sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus pecados. Caiu de onde essa Babilônia? Das costas, do tum-tum das costas da besta que a carrega.
E onde é que está escrito que a besta carrega? Em Apocalipse 17, no verso 1, 2 e 3. E em outras passagens também, mas proeminentemente nestas. Então você tem uma besta que carrega o cristianismo nas costas e vai derrubá-la. Mas os teólogos, obviamente cada um defendendo o seu pão, e sobretudo aqueles que precisam viver da religião, vão defender totalmente o contrário. Essa minha posição é uma posição radical, crítica, ácida. Olha, vocês esperam o quê? Todo mundo tem que concordar com o que todo mundo quer? Isso é conversa de comunista. Eu não sou comunista. Eu sou um liberal econômico. Um conservador nos costumes, um liberal econômico. Eu não concordo com o comunismo, de jeito nenhum. Então, não há possibilidade alguma de que eu concorde só porque estruturas vão querer que eu concorde. Não. Papo reto. No momento em que o protestantismo se fundamenta e se alicerça em qualquer estrutura e tradição de fé, oriunda na instituição que está amaldiçoada em Apocalipse 17 e Apocalipse 18, já se tornou automaticamente condenado com ela. Mas esse tipo de análise e abordagem não pode ser feito porque você vira inimigo. E aí prova-se, no meu entendimento, a força do satanismo presente nesse troço. Porque quando você tem uma visão legitimamente, vamos chamar de paulina, né? do apóstolo São Paulo, você tem uma consideração muito diferente. Deixa eu pegar até aqui, porque me ocorreu agora aqui o verso. Só um segundo. Aqui. Vou pegando aqui a Bíblia. Olha, se você pegar agora aí com você, pega aí Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 22. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena a si mesmo nas coisas que aprova. Quer dizer, a fé que você tem, tenha para você mesmo. Cada um, no final das contas, tem a sua fé. Mas existem pessoas que têm a fé da denominação. E ele se imagina psiquicamente integrado à empresa religiosa com CNPJ. Registro de cartório, a empresa. E nessa bolha, eu estou seguro da verdade. Então, você tem 500 verdades. Porque elas divergem entre si em inúmeras situações. Se fosse tudo uma coisa só, não estava tudo dividido. É óbvio que a fé que o apóstolo São Paulo menciona aí é a minha fé comigo mesmo. E você tem a sua com você mesmo. E no final das contas, eu desafio qual é a denominação que vai te salvar. Porque nenhuma vai me salvar. A salvação é pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Só nele. Então as denominações não servem para nada, são uma porcaria? Não, também não estou dizendo isso. Isso é conversa de fanático, doente mental. Pessoa com desequilíbrio mental perverso. Eu não sou obrigado a ser torcedor do Vasco ou do Flamengo para gostar de futebol. Entenderam? Eu não tenho que ser do clube. Eu não sou obrigado a estar fechado com um clube, senão eu não estou valendo nada. Isso não é assim que funciona. Nós estamos falando do reino de Deus. O reino de Deus transcende essas organizações humanas, carnais, cheias de furos de comportamento, furos de convivência, furos de todo tipo. Tem furo de todo tipo. Inclusive pelos seus problemas e furos, é que elas são uma excelente escola para aquela pessoa que tem uma fé consigo mesmo e deseja aperfeiçoar-se diante da presença de Deus. Eu costumo, inclusive, dizer que ninguém procura, pelo menos deveria ser assim, ninguém procura ser membro de uma congregação ou de uma igreja porque está procurando a igreja certa, a igreja perfeita. Porque se estiver fazendo isso, é um idiota. Por que é um idiota? Porque você não vai achar isso. Isso não existe. Isso não existe. Toda igreja vai ter pecador, vai ter hipócrita, vai ter cara safado que não vale nada. Você vai encontrar também edificadores, pregações excelentes, orações, hinos. É um conflito terrestre entre as forças do bem e do mal. Está lá, nós tivemos um capítulo inteiro sobre isso. É a luta entre as forças de Satanás e as forças de Deus.
Mostramos Efésios, capítulo 6, como é que esse conflito se dá, e é nos lugares celestiais, e a igreja é um lugar celestial. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, etc, etc. Ignorar isso é outra mancada curiosíssima. Sabe? De repente, são compartimentos estanques de raciocínio. Não, eu sou membro da igreja, seja lá qual for, a denominação X. Está aí o demônio, não está aí também não, guerreando aí dentro? Aí fica o cara queixudo, achando que a igreja dele é melhor do que a do outro. Por que ele acha que é melhor do que a do outro? Ah, porque a minha igreja que nessa doutrina, aquela doutrina. Certo, e os pecados que tem aí dentro? Não, é o quê? Todo mundo tem a mesma coisa, é tudo igual. Em todo canto é a mesma coisa. Sem o sangue de Cristo, está todo mundo perdido. E isso me levou a contestar o sistema. Aí, ao ler a estrutura, partindo, obviamente, da estrutura que eu estava, que era Adventista do Sétimo Dia, onde eu fui criado, dentro do período que estou mencionando aí, entre 13 para 15 anos eu entrei, saí aos 29. O segundo fato, o segundo ponto, é o fato de que Deus decidiu usar a besta Nefilim, chamada de anticristo, para exterminar o cristianismo institucional de um modo drástico e avassalador, e ninguém quer saber desse assunto. Fecha os olhos. Apocalipse 17, versos 16 e 17, diz que a besta vai derrubar a mulher. A mulher, por consenso absolutamente claro de praticamente todas as escolas, é um dos poucos pontos em que todo mundo converge. Por que converge? Porque Apocalipse 17, verso 18, diz que a cidade, diz que a mulher que está montada sobre a besta é a grande cidade que domina sobre os reis da terra, no momento em que o apóstolo João escrevia o Apocalipse. Isso era Roma. E quando você lê Apocalipse 17, a parte em que ele explica o fim do mundo, e ele explica no verso 15, no verso 15 proeminentemente, verso 15, aí depois ele abre uma janela por 16 e 17. Você vê nitidamente que desde quando surgiu Roma até a derrocada dela, quando a besta derruba por mandamento divino, essa estrutura, essa plataforma é a Igreja Católica. Qual é Roma hoje? Roma hoje, que tem todos os sinais e característicos da mulher que perseguiu cristãos, que matou crentes, que fez inquisição. É Roma, acabou-se. Roma papal, o catolicismo. Destruiu toda a doutrina original, perseguiu os israelitas, escravizou grande parte da humanidade por mais de 1000 anos. Tem um monte de gente que vai defender o contrário. Não me importa, não ligo. Assim como eles também não estão dando a mínima para mim. A minha clareza do entendimento foi exposta durante meu curso nas 20 aulas. Bom, isso dito, aí entram diversos temas que vieram para a minha pauta. Sem qualquer receio de ser intimidado, censurado, perseguido, obstaculizado, eu iniciei uma ampla pesquisa sobre diversos temas que a maioria das pessoas não dá a menor atenção, porque é mais fácil concordar com o esquema que já está estabelecido. É mais fácil, não tem que dedicar milhares de horas lendo um monte de coisa. E aí, alguns pontos são citados, eu não entrei em alguns, até mencionei um pouco mais pormenor. Eu, evidentemente, devo produzir alguma coisa nos próximos dias para dar maior detalhamento sobre cada item desse. Então, temas considerados periféricos, mas que alinham definições e compreensões importantes para mim, são o abismo. A palavra abismo, no contexto profético, para mim, ele tem sentido real, ou seja, ele existe, é um lugar de fato no nosso mundo. Há um lugar chamado o abismo. Não é uma coisa figurada, mística, não é a terra, toda a terra, não é. Segundo, os nefilins, para mim eles são reais, são filhos de anjos decaídos com mulheres humanas. Então, esse eu até desenvolvi muito bem, foram 6 horas legais. Terra plana, eu não tratei deste assunto ao longo do curso, porque não era o objeto, digamos, direto.
Para mim, se tornou claro que não existe astronomia manipulativa. O que eu quero dizer com isso? Para mim, a Terra ela é plana porque a Bíblia Sagrada assim a define. Ponto final. Eu não desenvolvi esse estudo nesse curso, porque os cursos é sobre profecias, não é sobre compreensão da realidade. Mas, num momento um pouco mais adiante, poderá ser trazido para considerações. Negros. Israel é uma nação de pessoas rigorosamente negras, pretas, e não de brancos ou askenazes. E eu tratei muito bem desse assunto também. Tive uma aula, acho que umas 3 horas e meia sobre esse assunto. A impossibilidade de Deus estar em templos feitos por mãos humanas é outro assunto que, nossa, isso aqui é como dar um murro numa ponta de faca. Porque ele está no ser humano, ele está dentro de nossa própria estrutura pessoal. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. E isso está devidamente fundamentado. Só no Novo Testamento, 7 passagens explicam isso. O dízimo. Quando nós tratamos de Hebreus, no capítulo 7, o fim do modelo levítico e o início do modelo da ordem de Melquisedeque trouxe à luz a percepção de outra noção sobre o que significa dízimo. Eu não tratei deste assunto porque não é, obviamente, assunto profético, mas é um assunto muito importante porque ele fere a economia do status quo do cristianismo existente. Muda tudo, muda toda a regra do jogo. Bom, mas o meu objetivo era tratar de profecias. Tenho que mencionar, porque ao longo das minhas pesquisas, esses são alguns temas, e há mais uns 20 ou 30 temas que são compreendidos de forma totalmente diferente desta que tem sido considerada encerrada pela estrutura religiosa existente. A minha percepção é outra, vai em outra direção. Eu não sou o senhor da verdade, logo, todos os que discordam de minha posição saibam que eu discordo da posição de vocês também. E o que vocês naturalmente pretenderiam defender, eu tenho, porque eu tenho uma biblioteca enorme de 5.000 livros, eu tenho 30 anos lendo, exatamente como vocês vão agora, quando pegam um ponto ou outro da maneira como eu defendo, vocês vão pegar livros, vocês vão pegar enciclopédias, vocês vão pegar comentários bíblicos, vocês vão pegar essas obras todas eu tenho, igual a que vocês têm. E vocês vão pegar, vão fazer uma leitura, e tudo que vocês vão fazer é pensando assim, como é que eu protejo a minha estrutura que me paga minhas contas. E eu vou fazer assim, independente de quem paga a conta ou não paga a conta, eu não estou nem aí para isso. Eu quero saber o seguinte, cadê a coerência entre isso e aquilo, isso e aquilo, isso e aquilo. E a fé que tenho para mim, como manda Romanos 14, verso 22. Eu não tenho para ficar me exibindo, mostrando para os outros. Não estou nem aí para esse papo. E também ninguém vai chegar para mim, botar o dedo na minha cara e dizer como é que eu tenho que crer. E vice-versa. Eu também não estou botando o dedo na cara de ninguém. Cada um que examine como quiser. E essa postura agressiva, firme, é porque é a real da vida. É a real da vida. O que é que você comeu hoje no seu almoço? Por exemplo, vamos supor que você esteja me assistindo depois do almoço, tal. O que é que você comeu hoje no almoço? Vamos lá. Tinha, digamos, salada. Não gosto de salada. Sim, vamos enfiar salada pela tua venta dentro. Vamos enfiar salada pela tua cara dentro. Não, você come se você quiser. Então, cada um é cada um. E eu aprendi ao longo dessa trajetória a me desapegar. Eu desapeguei de fato da necessidade de ser aceito por qualquer coletivo. Eu cheguei a um ponto de descobrir que a maior parte das pessoas está pouco se lixando para a minha vida real, para a minha vida pessoal. Não estão nem aí. Se eu morrer aqui agora, cada um aí segue seu caminho e tal, e fica por isso mesmo. Ou você se lembra dos próprios membros da tua casa que morreram aí há 5 anos, 10 anos, 1 ano, 20 anos. A tua vida para por causa disso? Não, toca o barco. Agora, uma coisa nenhum de nós pode perder de referência. Nenhum de nós. É a presença do Senhor Jesus Cristo. Aí não, sem ele não dá. Então eu consigo viver
com a ausência, por exemplo, de meu pai, que já se foi, faleceu. Mas sem Jesus Cristo, aí não tem condições. Então, no final das contas, tudo se resume nisso. A gente pode estudar muito, 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 mas no final das contas vai terminar ou com Cristo ou com o diabo. E o resto é mimimi, conversa fiada. A falta dessa clareza objetivista é que mata muito da capacidade das pessoas de contestar os temas, porque ela quer ser aceita, ainda que é imaginária. Eu vivi, por exemplo, durante essas 20 aulas, nesse semestre, tiveram uns momentos, terminava a aula, nós íamos para o papo. O papo durava 2 horas, 3 horas, 1h30, dependendo do ânimo no dia. E houve um momento que uma das pessoas participantes, né, veio dizer, muita coisa que eu estou aprendendo está remexendo com minhas crenças e tal. Aí começou, porque lá na minha igreja é isso, na minha igreja é aquilo, eu calado, ouvindo. Não terminou de apresentar as lamúrias, disse, olha, se você, quando foi que você ficou doente a última vez, assim, de uma maneira um pouco mais grave, que teve uma gripe muito forte, alguma coisa muito complicada? Foi em tal e tal tempo. Beleza, a igreja inteira parou e foi bater na porta da tua casa para te socorrer? Não, ninguém nem foi lá. Então você é algum idiota, para estar todo afetado por causa da minha igreja. Quando você tem um problema, ninguém não está nem aí para tu. Tu não faz parte de nada, a não ser de uma bolha psíquica, de uma fantasia mental que diz aí na tua cabeça que tu faz parte. Na verdade, quem foi que chegou junto? Meu marido, meus filhos. Está resolvido. Isso significa que em todo lugar é a mesma coisa? Não. Mas significa que eu não posso ser imbecil, de ficar na expectativa de aceitação colegiada, quando a minha vida pessoal, a minha vida espiritual, ela tá aqui, ó. Romanos, vamos de novo aqui, Romanos aqui, ó, Romanos, de novo. Romanos, não vou ler 14, 22 não, porque eu já li e todo mundo já entendeu. Romanos 14, 22. Eu vou ler Romanos 14, 12. Romanos 14, 12. É muito claro, isso é muito claro. Aqui, 14, 12. Romanos 14, verso 11 e 12. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Assim, então, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, cada um. No final das contas, você termina sozinho. Meta uma coisa nessa sua cabeça, meu querido amigo e amiga que está aí me ouvindo. No final das contas, você vai terminar só. Só. Você vai para o caixão. Você vai morto para o caixão. E a vida eterna é problema teu sozinho com Deus. Então nunca permita que um colegiado defina isso. 2 Coríntios 13, versículos 5 e 6. Examinai-vos a vós mesmos, se estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não vos conheceis a vós mesmos de que Jesus Cristo está em vós, a menos que estejais reprovados. Mas espero que saibais que nós não somos reprovados. Quer dizer, é individual. Cada um tem que examinar o próprio coração. E a falta dessa responsabilidade pessoal e esse mecanismo de querer transferir para um coletivo é a destruição da vida de uma pessoa. Eu já vi pessoas confiarem em coletivo religioso e estão passando necessidade. E esse coletivo religioso, ele é abstrato, não tem nome, não tem cara. Não é alguém com a responsabilidade. O coletivo, ele é assim, uma coisa informe. É dizer assim, porque o povo, o que é o povo? O povo, assim, o povo. Ninguém sabe que diabos é o povo. O povo é uma coisa. É quando diz assim, o Jean, opa, minha responsabilidade. Cadê? Foi eu que assinei o contrato? A responsabilidade direta, objetiva. Eu detesto essa coisa colegiada, essa coisa socialista de o povo.
o coletivo. Para mim, quem é o cara responsável? Quem é a pessoa que tem que dar de conta? Porque vamos responsabilizar e exigir serviço, compromisso. Aí a coisa é séria, tá entendendo? Bom, é a minha maneira de interpretar, ninguém tem que concordar com nada do que eu estou dizendo, mas acho que agrego um pouquinho a percepção daqueles que acompanharam o curso durante as 20 aulas. Se tem um negócio que não vai achar comigo, é hipocrisia, falsidade, cara de pau, conversa fiada. É papo reto. As coisas têm que ser as claras. Isso explicado. O que mais? Bom, nós avançamos um pouco ao longo de toda uma exposição e aí eu trouxe para a consideração de todos, 2 aulas também bem amplas durante essas 20 apresentações, esse painel, que eu não vou apresentá-lo aqui, até porque fica redundante. Se eu já apresentei no curso, como é que eu vou apresentar ele de novo? E nele você tem toda a minha explicação. Um dos fatores mais proeminentes nele foi a interpretação dos 2.300 anos, que para os adventistas, muitos dos teólogos que estiverem vendo isso sabem que é muito caro, eles adoram esse tema, e eu evidentemente não o ignorei, pelo contrário, eu examinei de maneira muito cuidadosa e cheguei a algumas conclusões que são diferentes da de todo mundo. Todo mundo, geral. A minha visão é absolutamente diferente de todos, sem exceção. E digo como quem examina todos, tá? Não vou tratar disso agora, senão o curso perdeu o sentido. Aí agora vem alguns aspectos que foram tratados durante todo o processo. O ponto principal de Apocalipse 17, no braço que apontou para Daniel 2 e Daniel 7, o ponto principal aqui é que o reino de Cristo na terra e não será um reino no céu. E eu fui muito incisivo, e sobretudo nas partes mais finais, de que eu não acredito de maneira nenhuma que Jesus Cristo virá a este mundo para nos levar para o céu. Eu não acredito nisso. E fiz amplas considerações sobre o tema. Também já sei que um bocado de gente não concorda. Não importa, eu fiz a exposição antecipando algumas das objeções mais clássicas, mais comuns. Na sequência, partindo da... tá aqui, Daniel 2, Daniel 7, certo? Então, abriu-se um pouquinho mais, Daniel 8 e 9, Daniel 10, 11, como um bloco que preparou para Daniel 12, que se encaixa em Mateus 24. O ponto principal para mim, nessa parte que está em amarelo aí, em destaque, foi a identificação da abominação desoladora. E a minha interpretação é definitivamente muito diferente da de todos os outros. Assim, a minha interpretação é diferenciada. E eu percebo que ela começa no Império Romano. Ela começa no ano 70, pela ação do general Tito, de Roma. E aí eu expus isso em 3 capítulos e de maneira transversal em muitos outros momentos. Na sequência, ainda olhando para o mesmo painel, entra essas caixas rosas aqui agora, onde o ponto principal que eu desenvolvi é o fato de que a besta não é a Igreja Católica Romana, que é, de fato, a prostituta mística de Apocalipse 17, e que essa besta vai destruir todo o cristianismo, e isso vai ser em breve. Então, aqui eu já tenho pontos diferenciados. Eu não acredito que vamos morar no céu. Nós vamos ter o reino milenar na terra, o milênio é todo na terra. Em segundo lugar, a abominação desoladora que antecede o início do milênio. Começou no ano 70, deveria terminar no ano 2370, mas eu mostrei de maneira muito cuidadosa nos capítulos que tratamos sobre o assunto, que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, e mostrei que aquilo tudo tem a ver só com Israel e com mais ninguém, só com Israel e mais ninguém, não tem a ver com a igreja cristã. E isso tem que ver os estudos como eu apresentei. E que essa besta, ela também não tem nada a ver com o cristianismo. Ela é um negócio ocultista de origem Nephilim. É satanismo mesmo, é o demônio. Nossa luta não é contra a carne e sangue, são as potestades do mal, elas em linha direta. Aí, esse cenário abre, então, essas caixinhas verdes que vocês estão vendo agora, onde o ponto principal é que haverá uma guerra entre a besta e Cristo.
E isso vai envolver o início do milênio, a derrota da besta será conforme o Apocalipse 19, e o choque entre essas duas abordagens se dá na terra, em Jerusalém, como vamos ver em Zacarias capítulo 14. Mas isso vem um pouquinho mais na frente, porque antes eu abri um parênteses, fomos a Mateus 24, conectei com Marcos 13 e Lucas 21, os 3 capítulos têm que ser lidos juntos, em paralelo, ninguém tem feito assim. E o ponto principal era o alvo fundamental, era a correta identificação do começo dos 2.300 anos e que os 2.300 anos são exclusivos para Israel. Isso desconstrói todas as outras interpretações, porque começa no ano 70. E eu mostrei que Jesus Cristo é quem ensinou assim. Entram novas caixas, as caixas azuis, onde o ponto principal aqui é o correto lugar do verdadeiro Israel, uma nação de negros que está sob abominação, e a igreja, que é apenas o braço gentílico do reino de Deus. A igreja é coisa de gentio. Não existe igreja de Israel. Israel é Israel. Igreja é gentios. E essa separação está muito clara em Romanos capítulo 11, proeminentemente, também Isaías 49 vai ser muito bem exposto, mas os detalhes sobre Deuteronômio 28, Levítico 26 e os detalhes sobre a punição de Israel demonstram que quando Cristo disse que a abominação da desolação ia entrar quando Jerusalém fosse cercada de exércitos, e ali era para saber que a sua desolação estava chegando, desse ponto para frente, todas as coisas que estavam escritas, como o próprio Jesus menciona, em Lucas 21, Marcos 13, o tempo dos gentios tinha que se completar. Durante esse período, a abominação estaria sobre os negros israelitas. Nada disso é considerado aí no geral, mas eu fiz uma exposição bem didática, ficou muito consistente. Na parte final aqui do gráfico, como vocês podem ver, o ponto principal aí é a identificação de que o Senhor será rei sobre toda a terra, e isso ocorre na segunda vinda, no início do milênio. E eu mostrei Zacarias 14, com Isaías 49, em conexão com tudo que tinha sido visto, e isso tudo sempre é evocado novamente, trazido à tona, para justificar o que é claríssimo em Zacarias 14 e que se harmonizará com a parte final, que fecha todo esse complexo painel, onde estão todos os estudos que foram feitos, com os 24 textos diversos. Eu respondi muitas perguntas, temas e pautas sobre as dúvidas principais que eu sempre encontrei ao longo desses últimos, vamos botar 20 anos, porque na verdade eu estudo isso há 33 anos. Eu estou na fé cristã há 40 anos. Né? Eu, com 13 anos de idade, eu iniciei como cristão. De verdade, 13 anos de idade. Comecei a estudar a Bíblia. Estou com 53 quando eu gravo esta aula. Então, eu tenho 40. Mas estudar este assunto num crescente positivo tem uns, vamos botar 30 anos. Certo? Os 10 primeiros anos eu não, dos 13 aos 23 não conta. Dos 23 para cá, são 30 anos estudando. Então, as principais dúvidas eu trouxe, algumas lacunas cronológicas que alguns acham que existem, eu consegui demonstrar que não existem, e o ponto principal é que não se pode ignorar o trono de Davi, aí foi bem agora no final já da apresentação do curso, e o reino milenar de Cristo na terra, quando a vara de ferro será imposta às nações. Diante desses cenários, alguns pontos cruciais e centrais do curso nos trouxeram uma conclusão última. Ou seja, eu mencionei até aqui diversos característicos, aspectos que eu enfoquei, mas eu quero fazer um fechamento. Joia? Então me permitam agora partir para o fechamento mesmo do curso, porque o que eu fiz até aqui foi uma exposição sistêmica de uma evolução, de um passo a passo didático, onde eu procurei criar uma estrutura em que eu vou encaixando muitos capítulos. Cada aula dessa durava 2 horas, 2 horas e 15. Foi vocês entrando aí, vocês vão ver, né, na nossa lista das aulas. Agora,
4 pontos centrais ou cruciais foram desenvolvidos. Primeiro, Daniel 2 e Daniel 7 fala sobre a ascensão e queda de 4 impérios e a chegada do reino milenar de Cristo. Em Daniel 2, Daniel 7, está desafiado qualquer um a me mostrar que o reino milenar de Cristo é no céu. Daniel 2 e Daniel 7. Pode pegar o capítulo e ler aí à vontade, qualquer um dos dois. Em todos os dois, o reino que não passará é na terra. E ele é explícito em dizer isto. O reino é na terra. Daniel 2, Daniel 7. Ponto. Em Apocalipse 19 e Apocalipse 20, a guerra da besta contra Cristo e o início do milênio terrestre, com a devida restauração dos salvos, é feito na terra. Tanto Apocalipse 19 quanto Apocalipse 20 amarram na terra. Inclusive, eu me lembro de ter trabalhado bem forte isso, que a Nova Jerusalém, ela só vem depois do milênio, depois que o fogo desce do céu e queima todos os pecadores, que é o que está no final de Apocalipse 20. Apocalipse 21 diz, vi novo céu e nova terra, e o mar já não existe. Aí Apocalipse 21, verso 1. No verso 2, e via a Nova Jerusalém que descia ataviada, como uma noiva para o seu esposo. Quer dizer, quando é que a Nova Jerusalém desce? Só depois do novo céu e da nova terra. E, no entanto, você tem uma série de passagens mostrando que Cristo será rei na terra. E isso entre Zacarias 14, entre Isaías 49, em associação com todos os outros pontos que foram trabalhados durante o curso todo. Eles afirmam o reino milenar de Cristo na terra, o trono de Davi como sendo eterno, sobretudo o Salmo 2, o Salmo 89, e com vara de ferro Cristo governa com seu reino milenar. Nada disso, perdão aqui que eu encostei a mão, nada disso tem a atenção e a ênfase. Nada disso. Ninguém dá ênfase a nada disso. Todo mundo sonhando em morar em céu. Todo mundo morar no céu. Quando a Escritura diz outra coisa. Entre a realidade concreta do que a Escritura me ensina e entre o sonho e a fantasia que eu gostaria que fosse, eu fico com a realidade concreta. Em Daniel 8, 9, 10, 11, 12, a abominação desoladora iniciou no ano 70, conforme Cristo explicou em Mateus 24, 21, Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, e termina na restauração de Israel, conforme Romanos 11, porque em Lucas 21 vai dizer que até o tempo dos gentios se complete, Jerusalém seria pisada pelos gentios. Mas em Romanos 11, diz que quando vier o Senhor, todo Israel será salvo, até que o tempo dos gentios se complete. É só estudar as aulas, como eu apresentei, tudo isso fica muito claro, bem demonstrado. Peraí, deixa eu avançar aqui um pouquinho mais. Bom, foram esses 4 primeiros pontos. Na sequência, outros 4 pontos importantes. Note, por favor, observe. A segunda vinda de Cristo no centro e a salvação final. Agora muda 4 outros pontos importantes. Em Apocalipse 17, foi aberto um cenário mais detalhado dos nossos dias. Indica do verso 16 ao 18 que a besta vai destruir a Igreja Católica e o cristianismo. Há 2 mistérios aqui, e também a besta existe desde a fundação do mundo. O mistério da mulher prostituta é uma coisa e o mistério da besta é outro. Em Apocalipse 12, também podemos estudar, foi uma aula muito interessante, eu gosto demais desse tema, nos mostra que Israel é a mulher abençoada e não a igreja cristã. Logo no início de Apocalipse 12, viu uma mulher vestida com sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas. Isso é Israel. É só pegar o sonho de José e comparar, ponto final. No entanto, há uma série de interpretações que destoam do que eu estou dizendo. Eu demonstrei que estão erradas. E a estrutura perseguida por 1260 anos é o Israel negro. E há conexão com a abominação desoladora diretamente. Mas para perceber isso, vai ter que assistir às aulas. Apocalipse 13 reitera que a besta existe desde a fundação do mundo. E não pode ser a Igreja Católica. Ainda aponta para seus últimos dias em que exercerá a dominação total na terra e é um Nefilim.
É um Néfilim. É um anticristo. Um não humano, um híbrido. O lugar de Israel negro e sua restauração, conforme Romanos 11 e outras passagens, é referente à abominação da desolação. Está bem prevista em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. E este é um ponto que a igreja cristã normalmente renega. A igreja cristã era uma igreja de brancos. A igreja cristã é uma igreja de gente branca. Ela é, se você pegar a história dos últimos 2000 anos, você vai ver a igreja cristã branca no comando. Quantos papas foram negros, pretos, homens de cor preta? Quantos presidentes da tua denominação, tu que está me ouvindo aí, mundiais, são negros, sabe? Negão mesmo, cara de cor preta. É muito difícil. Pode ter tido um ou outro, e quando tem assim, sabe? É motivo de, foi um branco, é um pastor fulano aí e tal, normal. Os negros estão sob maldição. Isso é óbvio. Isso é óbvio. E especialmente os negros de Israel. Agora, não vou ficar aqui falando disso de novo, porque teve aulas para mostrar o que é que aconteceu e eu sou claro no assunto. E, sobretudo, porque sou de etnia negra. Quem está falando sou eu, professor Jean. Você está vendo algum galego aqui na tua frente? Não, eu sou de etnia negra. Tá certo? Então, eu não estou falando deste assunto de maneira... ele é racista. Não, isso é burro. Um cara que pensar isso é um idiota completo, ele não assiste minhas aulas. Estou dizendo que há profeticamente, em Deuteronômio 28, Levítico 26, maldição contra a casa de Israel. E ela é uma casa de negros. E ela foi perseguida por mais de 2000 anos. A restauração desta casa será feita na volta de Cristo, que é negro. E eu demonstrei ao longo deste curso que a pessoa física de Jesus Cristo é de um homem negro, de barba branca e olhos, que na parte da esclerótica, que é a parte branca, percebe-se muito sangue, muito vermelhidão do sangue. Mas eu não vou discutir isso agora, assista aí as aulas para você entender. Aqui nos pontos cruciais e centrais do curso, também alguns fatores foram importantes da nossa exposição. E eu quero trazer alguns deles aqui para a nossa reflexão. Vejam. Peraí, deixa eu marcar aqui certinho. Isso. Vejam. Eu defendi e defenderei que o trono de Davi é um fato, o trono de Davi é imortal, o trono de Davi é eterno e Deus jurou por sua santidade que o trono de Davi é intocável. E a restauração da nação de Israel, da nação negra de Israel, se dará na restauração do trono de Davi. Eu demonstrei isto. Eu demonstrei neste nosso curso que, ligado a este fenômeno, você tem o fim da abominação desoladora. O fim do tempo dos gentios se dá com a restauração do santuário em Jerusalém, terrestre, pela manifestação do próprio Cristo. E o trono de Davi é a marca que sacramenta e define... Sacramenta? Essa palavra sacramento eu tenho a ver... consolida esta posição. Jerusalém será toda ela restaurada, não só o fim da abominação da desolação, mas Jerusalém é restaurada e todos os justos, ressuscitados e vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo, se unirão e se reunirão em Jerusalém terrestre, essa que está aí e que será restaurada, repito. Zacarias 14 chega a dizer que Cristo põe os dois pés sobre o Monte das Oliveiras, o monte é fendido no meio. Ou seja, uma reorganização vai acontecer por obra sobrenatural do próprio Cristo. Depois que ele organizar, ele sobe para os ares, aí a última trombeta toca, todos se encontram com ele nos ares
e dos ares vão para Jerusalém terrestre. Um outro ponto importante é a consolidação do sacerdócio de Melquisedeque. Tudo isso eu discuti no curso, certo? Nesse primeiro grande bloco. O sacerdócio da ordem de Melquisedeque se torna, então, o sacerdócio definitivo e absoluto. Porque Cristo vive para sempre, para interceder por nós. Significa isto. Eternamente. Nós somos gratos pela vida eterna por causa do que Cristo fez. Quando ele restaurar todas as coisas, nós não estamos mais interessados no Cristo que vem, mas no Cristo que veio e com quem estamos, andando cara a cara, vendo face a face. Outro ponto importante foi o estudo sobre o bloco, a grande área sobre o milênio. Quando o trono de Davi é restaurado na segunda vinda de Cristo, e a salvação final está consolidada nos 4 primeiros pontos que eu acabei de apresentar e que estão aí na tela, o início do milênio na terra e o julgamento dos ímpios começa. Ou seja, é um trabalho que nós, eu e você, salvos, vamos realizar. Nós vamos julgar os ímpios da terra. Não há mais salvação para os ímpios. Então, a penúltima, o que nós aguardamos? Além desse julgamento que dura 1000 anos. Nós vamos passar 1000 anos decidindo, pelas regras que o Cristo vai nos orientar, o tempo de queimação, o tempo de aniquilação de cada pecador. Quanto tempo deve ser devidamente punido cada pagão, cada desgraçado que fez maldade na terra e que não quis saber do sangue de Cristo. Quanto tempo deve queimar um ímpio? E é óbvio que a justiça, ela se impõe pelos graus de periculosidade. Você, olhando para o sentido de justiça, sabe que um homem que rouba, por exemplo, uma régua. Um homem roubou essa régua. Não é a mesma coisa que o homem que assassinou 10 milhões de pessoas, como Leopoldo II da Bélgica, que matou 10 milhões no Congo belga. É óbvio que uma pessoa que roubou uma régua, a punição dela é bem mais leve do que a de um Leopoldo II da Bélgica, que assassinou no século XIX 10 milhões de pessoas e ninguém fala nada. Os belgas têm essa desgraça na sua história. O cara é o nível Hitler, nível Mussolini, nível Mao Tse-tung, sabe? Um carniceiro. Deixava os negros cotós. A autoridade dele mandava manda cotocar aqui os 2 braços e os pés. Digite aí na internet, Leopoldo II da Bélgica e o Congo belga. Não vou falar mais nada não. Então, o julgamento, ele tem graduações diferenciadas. Para cada um será uma queimação diferente, porque a justiça exige que essa punição seja dada para que ninguém tenha existido durante o período que Deus permitiu isto, fez malvadeza e no final fica por isso mesmo. Não é assim que funciona, não. 6. Cristo se torna rei de toda a terra. Esse é um ponto que não dá nem para negociar. Zacarias 14 encerra o assunto. Para quem não quiser, problema de quem não quiser. Para mim, será rei sobre toda a terra e acabou. E alguém que acha que dizer que Cristo será rei sobre toda a terra e um será o seu nome e alguém é contra isso, para mim é do demônio. Um cara que é contra. Eu vou repetir isso bem claro. Uma pessoa que se diz cristã e que ela é contra. Zacarias capítulo 14, quando ele diz no verso 9 que o Senhor será rei sobre toda a terra e um será seu nome. Se você é contra isso, para mim você é do Satanás. Deu para entender? Por quê? Porque é a glória de Cristo. Aí você canta aleluia, 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 aleluia. Aí diz, os reinos do mundo já
já são do Senhor. Não, é tudo mentira. Porque vai todo mundo morar no céu. Acorda, Zacarias 14 deixa muito claro, é na terra, ele será rei. E ninguém toma isso dele. E eu mostrei que o início do juízo dos ímpios, os justos juízes e reis seremos nós, por determinação de Cristo. E mais ainda, o controle de Cristo e nosso sobre todas as nações será absoluto. Está no Apocalipse, isso está revelado. Nós seremos como reis e sacerdotes, nós vamos julgar. Entendeu? Muito bem. Aí avançamos, fomos à questão do trono milenar de Cristo com a vara de ferro e a Jerusalém vivendo 1000 anos de paz. Tudo é subjugado debaixo de seus pés. É outro trecho importante das profecias que afirma que tudo será subjugado debaixo dos pés de Cristo. E quem vai fazer isso é o Pai. Isso está no Salmo número 2, isso está espraiado no Novo Testamento. E em 1 Coríntios 15, todas as coisas têm que ser sujeitas debaixo de seus pés. Mas ninguém... Onde é que encaixa isso? Não, é simbólico, não sei, conversa fiada. Ele será rei sobre a terra. E aí, toda religião, toda rebelião será subjugada. Então, a vara de ferro tem a ver com isso. E a vara de ferro ela é citada diversas vezes. Eu dei aula, no nosso curso, as aulas demonstraram isso, as passagens bíblicas. É muita passagem bíblica, eu não vou ficar aqui citando, senão não teria lógica ter feito as 20 aulas, né? Aqui é um painel. Satanás será preso por ocasião também da segunda vinda de Cristo. Tudo isso que está aqui na tela é só na segunda vinda de Cristo. É implantado, tudo isso começa. E Satanás é preso e é colocado num lugar específico chamado o abismo. Outro ponto importante é que o governo de Cristo será uma ditadura absolutista. Então, se alguém acha que Jesus Cristo vai vir na Terra para abrir aí uma ONU, vai ser democrático, vamos fazer um parlamento e ouvir os interesses dos senhores e senhoras, não vai ouvir interesse de ninguém. É vara de ferro, sem misericórdia. Se você acompanhou os estudos que eu apresentei e você assistir, você vai ver que tem conversa fiada não. Ele dá ordem e você cala a boca e obedece. Por isso que hoje, os que estão buscando a santificação devem entender que Cristo não é um democrata. Meta isso na sua cabeça. Democracia é conversa de Satanás. Todo mundo dando opinião, todo mundo tem direito, todo mundo fala o que quer. Com Cristo não é assim não. Cristo é império, rei. A coisa é tão clara que chega a dizer assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores, ou há de agradar um e aborrecer o outro. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É tudo no eu, é tudo ele. Não tem acordo, não tem negociação democrática. Daí que a própria igreja cristã, na sua estrutura inteira, ela já é uma bagunça. Ela está enxameada com o espírito das nações. Entenderam? Está tudo errado. Tudo errado. Você vai estudar, você vê que Cristo é rei, imperador. E não tem essa história de sensibilidade emocional. Hoje tem. Agora, que você está me ouvindo aqui, tem. É a misericórdia, a sua graça, a sua bondade. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Deixa o ímpio o seu caminho. A tolerância e a misericórdia de Deus. Na segunda vinda é peia. Vara de ferro. Estude as profecias que você vai entender. O objetivo da profecia é você não ser ignorante, não ser burro, não ser enrolado, enganado. Quarto e último grande aspecto, o bloco de desenvolvimento do curso, nos ajudou a entender a subjugação dos inimigos, né, que já vinham debaixo de seus pés, por ocasião da sua vinda, tudo é colocado debaixo de seus pés, e a subjugação dos inimigos, o fim da morte e a entrega do reino ao Pai, que é outro ponto também que ninguém fala disso, nem na ordem cronológica põe. Vamos lá, primeiro, Satanás vai ser solto de sua prisão, isso já então no final do milênio,
certo? Satanás é solto da sua prisão e cria a última de todas as rebeliões, ataca a cidade querida de Jerusalém terrestre e não celestial, porque a celestial nem veio ainda. A Jerusalém celestial só vai aparecer depois do novo céu e da nova terra. Isso é ordem cronológica, está no capítulo 21. Ó, você pega Apocalipse 20, leia os 2, 3 últimos versos. Desce fogo do céu e os consome. Consome quem? O diabo com toda a sua rebelião final, e todos os ímpios foram ressuscitados para receber a paga do julgamento que os santos e justos determinaram. Entenderam? Aí isso fecha o capítulo 20. No capítulo 21, verso 1, vi novo céu e nova terra. Beleza. E aí o que vem depois? Só depois desce a Nova Jerusalém. Então qualquer pessoa que ele disser que a Nova Jerusalém vai aparecer e que o diabo vai tentar atacá-la, esse cara está mentindo descaradamente. Ele não entende nada do que ele está apresentando. Ele é uma matraca repetindo teoria de algum teólogo meia-boca do século XIX. Isso não está escrito. Isso não está na ordem cronológica da linha do tempo. É ridículo sustentar um negócio desse, porque ele não tem como ser sustentado. Agora, a prisão de Satanás, ele ser solto, está no capítulo 20, muito bem delineado. Mas desce fogo do céu e destrói 100% do pecado e dos pecadores. Nessa destruição e aniquilação total, Deus extermina isso diante de seus olhos e faz novo céu e nova terra. Novo céu, a morte é extinta, derrotada de maneira completa e encerrada completamente a existência da morte. A morte tem que desaparecer do universo. Não pode existir morte. Senão, não está restaurado, não há novo céu e nem nova terra. Porque quando Deus criou o nosso mundo e criou as coisas, ele não criou para a morte, ele não tem prazer na morte. Está em Ezequiel, capítulo 33. Em Ezequiel, capítulo 18. E por último, então, chega novo céu e nova terra, como já mencionei, sem o mar já não existe, e Cristo entrega o reino a Deus o Pai. Onde é que está escrito que Cristo, então, abdica do reino e entrega o reino a Deus o Pai? Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 24 ao 28, que ninguém lê também, ninguém dá a mínima para isso. Bom, isso citando assim rapidamente, porque eu fiz aulas inteiras, longas aulas, demoradíssimas aulas, que começaram, muitas delas às 8 da noite, terminaram 11 da noite, 4 horas de aula, tentando esmiuçar cuidadosamente os conteúdos que aqui, de maneira conclusiva, eu me referencio para dar fechamento aos trabalhos. Então, desses 4 grandes pontos, eu menciono aqui na tela, e você pode, se quiser, dar uma pausa na tela para copiar essas principais passagens, que são resumos e facilitam a rápida compreensão dos 4 grandes característicos, né, que vão dar lugar a esses 16 pontos que estão agregados à segunda vinda de Cristo, e aqui também um pouquinho mais na frente, né, que é depois do milênio. Mas são pontos importantes, muito mal trabalhados, no geral da teologia por toda parte. E eles são fundamentais para termos a esperança correta da segunda vinda de Cristo. O que é que a gente espera? Durante o curso também tivemos uma grande oportunidade, vou repetir isso, de falar sobre todos esses grandes momentos, né, sobre as eras, sobre as linhas vermelhas. A linha vermelha que está aqui na tela é a parte do ocultismo, do satanismo. Houve um período sobre a feitiçaria animista, o surgimento de religiões dos nefilins pelo mundo. Eu me especializei também neste assunto de esoterismo, ocultismo, mas o curso não foi sobre isso, mas eu tinha que marcar a posição, assim, de maneira breve, mas tem uma conexão total, o tempo todo isso corre paralelo. Nós temos a linha amarela, que são das grandes nações que governaram o mundo, a linha verde, que tem por objetivo apontar a linha da salvação. Então você tem as eras de como é que Deus salvava as pessoas, Deus salvou as pessoas de maneira diferente. Houve um período em que a salvação era como no Jardim do Éden. Como se manter salvo? Adão, não come desse fruto. Adão foi e comeu, foi posto para fora.
E da saída de Adão de dentro do jardim do Éden para fora, você tem a era pré-diluviana, onde a salvação dependia de andar com Deus. Prova incontestável é Enos, que começa o primeiro culto a Deus, e Enoque, que chegou ao máximo da fidelidade e foi transladado para o céu. E aí você vai ter também Noé, que chega ao máximo dessa fidelidade e é preservado diante da destruição e aniquilação total do mundo. Passado o dilúvio, entra então a chamada Era Noélica. A Era Noélica, ela vai surgir do fim do dilúvio para frente. Bom, vamos botar desde o início da construção da arca até a morte de Noé. Essa Era Noélica, ela teve a importante presença de seu filho Shem, não é? Shem, Cã e Jafé. E Shem, segundo nós vamos estudar na tradição israelita, ele é Melquisedeque. Ele é também chamado, porque você tem línguas diversas que vão se cruzar ao longo dos estudos e das pesquisas sobre essas figuras, personalidades do passado. A ordem de Melquisedeque, ela vai surgir pós-dilúvio. Por que sabemos disto? Bom, porque humanos, literalmente falando de humanos, só 8 escaparam no dilúvio. Nefilins escaparam muitos outros. Escaparam dentro do mar, porque tudo que estava na terra seca morreu. Mas a Bíblia diz terra seca. E eu estou afirmando que dentro d'água, muitos Nefilins sobreviveram. Sobreviveram com a ajuda de seus pais demônios, anjos decaídos, e eles dominavam tecnologias como de submarinos, de discos que voam, como nós vemos até hoje aí nesse movimento ufológico em que coisas estranhas aparecem no céu. E Cristo falou delas. Vocês veriam sinais estranhos nos céus. Não vou falar disso aqui agora, porque não é a pauta, mas a era noélica, ela inicia e dentro dela vai surgir a ordem de Melquisedeque, que tem que se perpetuar por todos os séculos sem fim, porque Cristo Jesus é o sumo sacerdote desta ordem. E aí a era babélica está entre esse início aí, não é, de pós-dilúvio até durante 100 anos. Nós vamos ter o fim do período de influência total de Noé e a influência da era de Babilônia, da Torre de Babel. Foi curta, mas afetou tudo até hoje. E aí você vai ter a história de Nimrod, você vai ter aí a história do surgimento das 70 nações que vão influenciar a humanidade inteira até hoje. E aí dentro desse perfil, isso termina, essa era babélica termina com o surgimento da era patriarcal. Quem é o patriarca mais importante? Abraão. Começa com Abraão, vem Isaac, vem Israel, e essa era patriarcal vai seguir até chegar em Josué. São eras. Só que essa era patriarcal, ela é cortada, ou simultaneamente vai surgir a era levítica, quando Moisés, por ordem de Deus, estabelece o Pentateuco, né? O santuário de Israel no deserto. E a era levítica, do sacerdócio levítico, assume todo o centralismo do culto verdadeiro, e a salvação passou a ser pela obediência à Torá e pelas obras e o sangue de animais. Tinha que chegar com sangue de animal para remissão de pecados. E isso vai seguir assim até chegarmos à era do Cristo, que inaugura o evangelho aos gentios, ostensivo aos israelitas. A salvação passa a ser pela graça, é a era da graça. E a era da graça termina com a segunda vinda de Cristo, iniciando a era do milênio, que é o que estamos aguardando para os próximos anos. Quando a era do milênio terminar, é novo céu e nova terra, nos quais habita justiça. Então, esse aspecto também foi tratado. E assim, meus amigos,
nós chegamos ao final de minhas considerações. O grande problema está em estudar a Bíblia para justificar um código de crenças que, dizem os que vieram antes de nós, está tudo explicado. Não está. Se estivesse, não teríamos mais de 10 correntes divergentes em questões diversas. E acredito que isso seja positivo, pois está escrito assim: todavia se faz necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. 1 Coríntios 11, verso 19. A minha posição é a que está determinada em Romanos 14, 12, que já mencionei. Cada um de nós dará conta de si mesmo diante de Deus, que se ajusta com 2 Coríntios 13, versos 5 e 6, que também li aqui: examinai-vos a vós mesmos, se é que não decaístes da fé. E a fé que tens, tem-na para ti mesmo, diante de Deus. Romanos 14, versículo 12. Quero agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade que me deu de externar aquilo que Ele colocou em meu coração, que era apresentar esses temas desde o ano passado, que eu pensava em fazer essa apresentação, e aqui tive essa oportunidade. E meus agradecimentos aos meus companheiros que estiveram nas aulas presenciais, pastor Joaquim, Alexandre, Jefferson, enfim, são tantos os amigos e que estão aí, que tiveram conosco durante todas as 20 aulas. E, nesse momento, dou então por encerrada a minha apresentação e reiterando o meu agradecimento a você que assistir às apresentações posteriores. Tendo interesse, basta apenas colocar comentários, observações, perguntas aí na parte dos comentários do YouTube, e eu, assim que for notificado, porque quando isso acontece eu sou notificado, aí eu certamente vou responder com grande interesse, porque eu sei que estamos aqui como professor, querendo abençoar, querendo ajudar. Enquanto eu tiver vida e eu puder fazê-lo, é o que eu vou fazer. Grande abraço e fiquem todos com Deus.